dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver nos vendo ou nos ouvindo. Esse é mais um episódio do podcast Só BO. Hoje a gente tem um convidado com um currículo bem interessante, com bastante história para contar. Ele já foi fuzileiro, ele já foi praça, hoje é oficial da PMSC. E eu trago aqui para vocês hoje o Tenente Doerig. Bom dia, Doerig. Bom dia, Mari. Bom dia a todos os ouvintes. Boa tarde, boa noite. Primeiro, muito obrigada pela tua presença. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Me conta um pouquinho da tua história, rapidinho. É uma história que passou por muitos caminhos até chegar na PM de Santa Catarina. E como que você veio parar aqui em Santa Catarina? Eu sou aqui de Santa Catarina, sou do oeste do estado, mas com 19 anos eu acabei indo para o CIAMPA, o centro que forma os fuzileiros navais no Rio de Janeiro. Então fiz escola no Rio de Janeiro, fiquei quase um ano lá. Depois acabei sendo transferido para o Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus, em 2007, onde fiquei lá 2007 e 2008. Foi meu primeiro contato com militarismo. Não tinha ninguém da minha família que era militar, mas de cara eu me identifiquei, né? E isso acabou que corrigiu um rumo da minha vida, porque minha adolescência foi bem um período revoltado, assim, né? Entendi. Então isso corrigiu bastante coisa na minha vida. Lá em Manaus, então, eu tive contato com uma cultura completamente diferente. Sim. Na Marinha, a gente tinha uma escala muito apertada, 24-48, escala de fuzileiro naval, soldado. Participei de várias manobras pelo interior do Amazonas, Tabatinga, enfim, conheci vários municípios. Em 2008, acabou abrindo concurso para praça, na carreira da Polícia Militar do Amazonas. Então, em 2008, depois de uns 2 anos e pouco como fuzileiro naval, acabei indo, ingressando como soldado na Polícia Militar do Amazonas, onde meu laço assim, de identificação, de carreira, foi muito mais forte do que com o militarismo, Sim, né? A parte policial, sim. que é a parte que hoje eu mais me identifico, né? De polícia militar eu me sinto e gosto muito mais de polícia do que do militarismo, né? Da nossa ação na rua. Sim. Então, a partir daí, eu fiquei por 2 anos e pouco também como soldado. Depois, acabei cursando Direito, fiz outros concursos. Em 2010, ingressei no Ministério Público da União, primeiro como técnico, depois passei para analista, também sempre atuando no Ministério Público Militar, por uma questão de lotação, né? Sim. Mas não perdi esse contato com o militarismo. 2014, depois de 9 anos no Amazonas, eu acabei vendo o concurso do CFO aberto aqui. Minha família já morava aqui, Sim. Enfim, eu vinha para cá regularmente visitar. Então, acabei fazendo o concurso do CFO, passando e retornei para Santa Catarina. Então, você é do CFO de 2015. 2015, isso. E depois da tua formação como aspirante, foi para onde? E depois, como é que ficou a tua trajetória até agora? Já quase capitão, né? Isso, ano que vem, se tudo der certo. Final de 2016, então, minha lotação eu escolhi para Itajaí. Por influência de oficiais que eu passei a admirar no CFO, entre eles o Tenente Coronel Vicente, que atuou em Itajaí, sempre Sim. falou bem da tropa, que lá eu ia aprender. Acabei escolhendo ir para Itajaí, não tinha nenhum vínculo com a cidade, meus pais... Alguns convidados aqui relatam isso, né? Quer aprender, vai para o primeiro batalhão, né? Exatamente. E lá, de cara, assim, eu me identifiquei, comecei como aspirante fazendo estágio, mas quando eu comecei o estágio no P2, o Tenente Coronel Ronaldo, à época, Sim. me manteve no P2, então tive esse contato com a companhia especializada, e lá eu fiquei... Já na época já tinha companhia especializada, ele já tinha feito... Tava como companhia especializada, comando do Capitão Escarante, então minha identificação com o Capitão Escarante, com todos os praças que ali atuaram, foi espetacular, assim. Uma época excelente ali do Uma época primeiro excepcional batalhão, né? de resultados, de produtividade, de integração, de trabalho. Então, ali foi que eu aprendi a ser policial de verdade. Aliás, uma decisão estratégica de gestão ali do Coronel Ronaldo altamente acertada, né? A criação da companhia especializada. Com certeza. Em termos de resultado para a cidade, completamente, de combate ao crime organizado e prejuízo para o tráfico, para o crime, foi uma decisão muito acertada. Então, ali eu vinha trabalhando, 16, 17, 18. À época,
começo de 2018, houve um convite para o Coronel Éder assumir Tijucas, a Companhia de Tijucas. O coronel estava na condição de subcomandante do 12º. Sim. E foi, então, para essa missão, que era uma missão que a sociedade clamava, né? A situação ali estava descontrolada. O Coronel Éder foi para Tijucas com uma equipe excepcional de policiais, né? Faço questão de citar todos, o Sargento Emerson, o Cabo Eber, o Cabo Souza, o Elvis, o Ramos, o Silva, toda essa equipe excepcional, né? Depois alguns outros foram entrando, compuseram a equipe, ficaram um tempo, saíram, mas esse núcleo foi um núcleo que fez a diferença ali, com alguns policiais que já estavam ali, o Sargento Vicente, o Sargento Ourix, o Jonas. Sim. Então, esse trabalho começou ali a ser feito em 2018. Eu fui para ali em fevereiro, março de 2018. Eu passei a integrar essa equipe em agosto de 2018. Formalmente, fui transferido para Tijucas. Vim integrando na parte de inteligência um pouco antes. E ali também eu aprendi novamente a ser polícia, porque a gente está sempre aprendendo. Mas ali foi um trabalho muito mais de embate mesmo ao crime organizado, em termos de resolução de um problema específico, né? Ali da localidade, né? Uma área muito conflagrada que acabou, com o passar dos anos, com um elevado número de confrontos e outras ações repressivas e preventivas, mudando o contexto daquela cidade. Da cidade, né? Não faz muito tempo, até teve uma entrevista local, que inclusive o próprio valor dos imóveis na região, ele acabou subindo em virtude dessa tomada de decisão da troca do comando na época, né? Com a composição, então, na época, Major Éder e contigo, e essa guarnição especializada que foi ali para compor o PPT de Tijucas, e que realmente ali a criminalidade, que era muito alta, ela teve uma baixa que foi significativa mesmo, né? Mudou o contexto social da cidade, mudou o contexto urbano, né? A própria Com questão certeza. urbana ali acabou impactando, o trabalho da polícia impactou, e quem vê, na verdade, é uma PM pequena, né? Com certeza. E a própria unidade, ela mudou, né? Eu lembro que eu fiz muito processo lá, faço ainda muito processo lá. Ela era bem abandonada, bem... Hoje ela tem uma baita academia, ela tem um projeto social que funciona ali... Guerreiros da Paz. Guerreiros da Paz, é uma PM organizada, é limpa, é até prazeroso estar lá, né? Com Então certeza. isso acabou refletindo de forma geral, né? O Ramos comentou, quando ele esteve aqui, foi o nosso primeiro convidado, ele comentou muito sobre essa época, né? Ele comentou muito, e com um pouco de nostalgia e bastante satisfação pelo trabalho prestado. Com certeza. Né? Mas também foi uma época de muito confronto também. Foi. Para explicar um pouquinho do contexto, né? Para quem não conhece a cidade de Tijucas, a gente tinha uma região ali, que é a região do Jardim Progresso, conhecido como Sem Terra, que fica exatamente atrás da fábrica da Porto Belo, nas margens da BR-101. Então, o contexto ali é de uma favela horizontal, uma favela horizontal, não temos morros, mas eram basicamente duas ruas de 1.500 metros, entrava por uma rua, ia até o final e saía por uma outra rua. Eram duas ruas e não havia nenhuma quadra entre as ruas. Certo. Então, o crime organizado, ele se encastelava ali dentro. Claro. A viatura embicava numa rua, ficava os olheiros ali, os guri com radinho, avisavam, a viatura entrou. Puf, sumia todo mundo, né? Sim. Então, o combate era muito difícil por uma abordagem tradicional, né? E até 2018 a situação ali era completamente descontrolada. Sim. Então você ia visitar um parente ali, eu queria passar com o seu carro no Sem Terra, você era abordado no seu carro, na entrada principal de uma das ruas, mandava você acender a luz interna, abaixar os vidros, abrir o porta-mala. Perguntava onde é que você ia visitar um parente, você tinha que explicar para alguém que estava ali com um radinho, seja, onde uma você rua ia. Urbana, pública, totalmente Perfeito. controlado pelo crime organizado. Pelo crime organizado. Havia um completo abandono do Estado, o Estado não entrava ali dentro. Então, Celesc não entrava ali dentro para cortar gato, ali furto de energia era a regra. A Casan não entrava ali dentro, o oficial de justiça não entrava ali dentro, então ninguém entrava ali dentro sem a polícia. Quando a polícia entrava de forma ostensiva, todo mundo sumia, não acontecia nada, certo. né? Então, a mudança dessa realidade inicial começou através de um relatório técnico operacional feito pelo PPT do 12, em 2016 ainda,
que resultou na Operação Ragnarok. Foram cumpridos vários mandados de busca, aproximadamente 32 mandados de busca, 22 mandados de prisão. Então, se começou a mudar essa realidade, assim, através de um trabalho investigativo. Essa operação até, inclusive, o próprio Coronel Éder participou ativamente dessa operação, Participou. Eu já quis escrever um livro sobre essa operação, porque ela realmente foi... Ela resultou, em 2018, numa sentença do então juiz de Tijucas, Dr. Moning. É uma sentença de 319 páginas, uma sentença riquíssima, é um livro. É um livro, é um compêndio, Exatamente. Realmente. A sentença, ela conta uma história, ela traz vídeos dos traficantes vendendo droga no meio da rua, né? Era uma situação que a gente tinha bancas. Então, você entrava no Sem Terra, tinha a banca do verde, que vendia maconha. Tinha a banca do branco, que vendia cocaína. E a banca da amarela, que vendia crack. Estado paralelo total. Exatamente, no meio da rua, né? Então, a equipe que foi para ali do PPT, a comando do Coronel Éder, precisou mudar a estratégia de enfrentamento. Não dava para chegar ali com a viatura ostensiva e entrar, porque não haveria enfrentamento. Todo mundo se esconderia e a gente não teria resultados. Então, as equipes táticas passaram a ingressar ali de caminhão, dentro de um caminhão, nos fundos de um baú, passaram a ingressar num carrinho de reciclado, pulando o muro da Porto Belo, entrando por um córrego que tem na rua de trás. Então, as formas de ingresso ali para surpreender, né, e haver esse confronto foram diversas. E foi isso que começou a mudar a realidade, né? Então, esse apoio da comunidade local foi sendo conquistado à medida que as pessoas iam ganhando confiança na polícia e vendo que o Estado estava tentando retomar aquele espaço, né? E ao longo de todo esse processo, a gente teve inúmeros feedbacks positivos da população, né? Isso é uma das coisas mais gratificantes para o policial. Tu sentir que tu tá fazendo a diferença na vida das pessoas, que as pessoas eram reféns, né? Então, esse é a maior gratificação que a gente pode ter, né? Pode receber, né? Depois dessa passagem por Tijucas, que foi bem intensa, né? Não só na tua vida, como na vida da guarnição operacional inteira ali, né? Fosse para onde? 2020, agosto de 2020, após 2 anos em Tijucas, comandando a equipe do PPT, eu acabei convidado pelo então Tenente Coronel Daniel Nunes para assumir a equipe tática do 12º, a sede de Balneário Camboriú e a inteligência. Ali também a equipe já era um pouco maior, né? Balneário Camboriú um pouco mais estruturada. Um pouco mais estruturada. Em termos de número de efetivo e condições, né? A gente cuidava de uma área um pouco maior, abrangia Balneário, Camboriú, um pouco de Itapema também. Então, ali a gente pôde fazer um trabalho com resultados mais destacados em termos de números de droga apreendida, armas apreendidas, porque Balneário Camboriú é uma cidade muito maior, né? Também houveram vários confrontos, né, dentro desse processo. É natural que as equipes táticas de cidade, onde a gente tem a crime organizado, se envolvam em situações de confronto, né? Também foi uma experiência excepcional. Todas as equipes operacionais táticas com quem eu passei, eu aprendi demais. Eu aprendi muito mais com eles do que eles comigo, né? E para mim sempre foi uma honra aprender, comandar, estar junto, participar. Isso é o que me realiza na Polícia Militar. Depois de Balneário Camboriú, me parece que agora comandas uma unidade também ali na terceira região. E como é que está sendo essa experiência de comandar pela primeira vez, assim? Agora, desde dezembro de 2021, do ano passado, eu estou em Balneário Pissarras. Para mim é uma experiência um pouco diferente, porque agora eu já não comando uma equipe tática. Então, dentro de um batalhão de Balneário Camboriú, com mais de uma centena de policiais, a gente acaba que pode escolher os policiais que a gente quer trabalhar. Então, a gente acaba selecionando perfis, né? E compondo uma equipe que a gente considera a melhor equipe. E num contexto de um pelotão, como Balneário Pissarras, com aproximadamente 20 policiais, a gente não pode selecionar policiais, porque o efetivo é aquele efetivo, né?
e a gente tem que buscar extrair o melhor daquele efetivo que a gente tem, porque esse efetivo não vai mudar. Não. A gente não tem como falar, ó, você vai para lá, você vem para cá, puxa esse aqui, tira esse ali. E tem os problemas do dia a dia que não são só, né, Perfeito. só operacionais, né? Tem o policial com problema, tem o policial com processo, tem o policial com baixa, tem o policial, enfim. Exatamente. Né? Então, é a gente tentar trazer o melhor resultado para a cidade, com o efetivo que a gente tem e parcerias com prefeituras, empresas, porque a gestão, né, do efetivo de uma cidade, a gestão da segurança pública passa por angariar recursos, fazer parcerias, construir, ampliar a rede de vizinhos e sistema né, de câmeras, enfim, todo um sistema de segurança social, né, que social passa... perfeito. Conhecendo agora, então, um resumo, né, dessa tua história. Quando é que começou, na tua carreira, quando é que começaram os BOs mesmo? Em que momento que você confrontou a primeira vez? Meu primeiro confronto foi em Tijucas, no ano de 2018. BOs de ocorrência, eu cheguei em dezembro de 2016. E em Itajaí não tem como não ter, né? Não tem como não ter. Obviamente. 2017, na companhia especializada começaram alguns BOs, né? Ocorrências que acaba que a gente, por participar, às vezes a operação não sai exatamente como deveria sair, né? A equipe acaba respondendo, mas não tenho nenhum processo em aberto hoje na justiça, né? As situações de inquérito policial militar de confronto foram todas arquivadas. Atualmente respondo alguns processos administrativos, mas coisas não de crime, né? Coisas administrativas do dia a dia policial. Coisa de quem trabalha, né? Também. Perfeito. Quem não quer responder processo é só não fazer nada. Não se envolve. É só não fazer nada. E aí me falasse uma coisa que me chama a atenção. Essa participação, tá? E aí eu te pergunto, você é um oficial, né? Geralmente, e digo eu como advogado, eu defendo 90% da minha carteira de clientes são praças, né? Como que eu consigo olhar para a tua história e ver que eu tenho um oficial que já respondeu vários IPMs de confronto, que já respondeu vários BOs na corregedoria, que já teve, né, situações de investigação sobre ou operações ou as tuas condutas, enfim. Essa tua participação na vida operacional, essa tua participação nas operações, como é que é a tua presença quando a tua tropa sai para operar? Esse contexto policial, somos polícia militar, mas quando a gente fala de segurança pública, de possível confronto armado com organização criminosa, o lado do militar, ele é sobreposto pelo lado policial. Então, quando a gente está bolando estratégia para uma operação, a gente está pensando como resolver um problema específico do brejo, de uma comunidade, enfim. O processo ele é muito mais democrático do que hierárquico, né? Porque acaba que o oficial... O processo ou o processo deveria ser? O processo deveria ser. Na minha visão, o processo deveria ser e é assim que eu tento fazer com que o processo seja. Acaba que o oficial, ele tem muito menos experiência, né? O tenente, ele tem muito menos anos de experiência do que a equipe que ele lidera. Embora ele seja o comandante. Embora ele seja o comandante, embora ele assuma responsabilidade, ou deva assumir responsabilidade por tudo que ocorra ali. Mas é extremamente importante que ele ouça a sua tropa, porque acaba que a tropa tem muito mais experiência de rua do que ele, e que esse processo de construção de uma operação, ele seja feito a todas as mãos que somam, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Antes da operação começar, essa decisão, essa construção, ela deve ser coletiva, né? E tudo, desde o planejamento até como a gente vai operacionalizar em campo. Tá, mas a gente vai entrar na casa por trás, a gente vai entrar numa coluna tática, mas como é que é esse cômodo? A gente varre primeiro qual cômodo? Por qual porta a gente entra? Todas essas decisões, desde o planejamento até a operacionalização, elas devem passar por toda a equipe, né? Acaba que toda a equipe fica ciente, se envolve no processo. A parte da liderança em si, da construção, do dia a dia da equipe,
ela é uma parte muito sensível também, né? Sim, pro oficial principalmente, Pro eu oficial acho, né? principalmente, Porque a linha ela é muito fina, né? Ela é muito fina. Acaba que as equipes táticas, né? A gente fala que só tem macho alfa ali, né? Sim, Todo sim, mundo sim. tá ali... Todo mundo tem uma opinião muito forte, todo mundo é muito forte, Sim. né? Então, Às vezes impulsivo, né? às vezes impulsivo, claro. Uhum. É natural e é bom que seja assim, né? Sim. É bom que É seja muito mais assim, fácil, é muito melhor, na verdade, você frear com a tua equipe certeza. do que você ter que empurrar ela, Com né? certeza, com certeza. Então, geralmente são pessoas extremamente motivadas, que estão ali, que querem um resultado, né? E a missão do oficial é a gente coordenar tudo isso, né? Casar diferentes perfis, ter diferentes perfis na equipe. E a gente está sempre com um ideal de trabalho, uma proposta de trabalho. Eu vejo isso foi muito claro em Tijucas, assim. Acabou que o Coronel Éder construiu e engajou toda a unidade dele num Num propósito, né? Num propósito, propósito sim. de combater o crime organizado, de mudar a realidade de uma cidade, né? Então, quando os policiais militares trabalham numa proposta, e essa proposta ela é defendida com unhas e dentes pelo oficial que está junto, que fala assim, não, a gente vai fazer isso, mas eu vou junto, né? Se der alguma Certo. coisa, eu tô junto. Eu vou responder junto com vocês. E isso faz toda a diferença, né? Isso é o que une Isso a fez equipe. a diferença, né? Isso Com toda fez a certeza. diferença, isso faz a diferença, né? Tanto é que eu defendi vários processos depois, dessa época de Tijucas, onde defendi o comando também. Sim, sim. Porque respondeu junto, Que né? respondeu junto, Isso é um grande diferencial, né? É o que faz com que uma equipe realmente se una, que a gente crie laços que ultrapassam nossos laços familiares, né? A gente se une por coisas que só quem estava ali naquela operação entende, sabe como foi, por que foi, né? Então são coisas muito profundas que acabam unindo uma equipe. E isso é para a tropa de praça, né? E essa sensação de que ele não tá sozinho, né? Essa sensação de que a gente vai e se der qualquer BO, eu respondo junto, né? O quanto, na tua opinião, o quanto isso pesa no engajamento e na motivação da equipe, de uma equipe, principalmente de uma equipe tática? Eu acho que não deveria existir uma equipe tática sem existir essa liderança por parte do mais antigo, seja ela um sargento, por alguma situação, seja um oficial. Então, essa liderança, ela não pode ser uma liderança de papel, né? Ela tem que ser uma liderança de campo, né? Uma liderança de exemplo. Então, eu não posso falar assim, ó, vocês vão lá, pode ter um cara armado ali dentro, né? Mas eu tô aqui. Qualquer coisa me liga, né? Isso, me liga. Me liga que eu vejo o que a gente faz. O que a gente faz, eu aqui da minha casa, né? Isso. Então, esse trabalho de liderança, ele tem que ser feito em campo e ele tem que... É um envolvimento, né? Um envolvimento total, assim. É uma doação total. Desde antes do levantamento de informação até a operacionalização. Então, esse envolvimento, ele é total. E muitas vezes, se o mais antigo não se envolve, a tropa também não se envolve, né? Não é justo você cobrar que a tropa se envolva e resolva determinada situação se o mais antigo não se envolve, né? Isso te traz um laço com a tropa de praças. É diferente talvez tens mais proximidade com os praças do que com os próprios oficiais, porque numa OPM pequena, tua tropa de praças é muito, muito maior. Sim. Pagas um preço por isso? O meu envolvimento em termos de camaradagem, Isso. assim, aquela camaradagem que é construída de Pelas ocorrências, de história, Uhum. é muito mais intensa em termos de quantitativo com os praças, né? Óbvio, tenho amigos oficiais também Claro. que participei de várias operações com um laço forte, porém, essa relação com a tropa, ela é do que a gente viveu, né? Então, isso é muito, muito, muito forte para mim. Eu acredito que a gente deveria, a PMS, a nossa instituição deveria fazer, os nossos oficiais deveriam talvez se engajar um pouco mais com esse lado operacional. Muitas vezes é um lado que fica de lado, né? A gente
Às vezes o oficial pensa muito na gestão, enfim, em outros problemas, e o nosso efetivo operacional, seja tático, de rádio patrulha, e eu falo muito, a rádio patrulha é a nossa base, né? O nosso dia a dia. E toda a nossa instituição, ela tem que funcionar para atender quem está na ponta, né? Quem está na rádio patrulha, quem está na equipe tática. Então, às vezes o oficial pensar com essa lógica, que tudo que ele faz deveria ser voltado para melhorar o dia a dia do efetivo operacional, né? Isso que eu ia te perguntar. É o praça que trabalha para o oficial ou é o oficial que trabalha para o praça? Para minha lógica, o oficial que trabalha para o praça ou deveria trabalhar para o praça, né? A estrutura administrativa deveria funcionar para que o operacional fosse valorizado. E aí eu te perguntar, essa tua visão, né? Quando um praça ele responde um processo administrativo, isso sempre vem de uma autoridade superior para baixo, sempre, né? Sempre há uma comunicação. Isso aí decorre das próprias leis internas e tal. Essa tua visão, né? E essa tua experiência e vivência de mais proximidade com o operacional, com ocorrências reais, né? De perigo real, muito confronto no teu histórico. Isso te permite ter um pouco mais de discernimento, assim, isso é importante para saber que a decisão tomada por um oficial pode impactar na vida de um praça, ou na vida da tropa, de uma maneira extremamente significativa, assim, por exemplo, no momento que você decide abrir um processo administrativo contra alguém, contra um praça, em que você escolhe a tipificação de transgressão que você vai colocar ali, seja como autoridade delegante, seja como relator de portaria, essa visão, essa experiência, esse modo de pensar, faz diferença? Como é que é esse peso de também ter na tua mão a responsabilidade de também não só julgar, mas também abrir procedimento contra os teus subordinados? Como é que é essa responsabilidade? Como é que tu processa isso? Esse é um ponto muito sensível, é um ponto que eu considero crucial dentro das nossas atribuições, porque eu vejo que há várias formas de um mais antigo lidar com uma situação. E muitas vezes a gente pode lidar com uma situação chamando polícia para conversar. Cara, assim, ó, o que tu fez está errado, eu não concordo, não é assim, ou deveria ser assim. Ou eu posso simplesmente abrir um procedimento sem nem chamar ele para conversar, porque eu vi uma atitude que eu considero errada, né? A forma, muitas vezes, o que causa uma desmotivação no policial não é nem o que é feito, porque às vezes o que é feito, um procedimento, um PAD, um IPM, ele tem que ser feito, sim, enfim, é um processo natural. Mas a forma que isso é feito, a forma que isso chega até o policial, a forma que ele é abordado para explicar para ele por que ele vai responder isso, ela é muito importante, né? Eu sempre falo que as equipes táticas, o policial que está na rua, ele tem que trabalhar motivado. E um policial motivado, ele faz a diferença numa cidade. Um número mínimo de policiais motivados que estão engajados com uma causa, eles fazem uma diferença absurda na segurança pública. Porque eles vivem segurança pública, eles respiram. Eles estão em casa, eles estão pensando num cara que foi abordado. Sim. Estão acompanhando os grupos. Eles acompanham os grupos, eles têm ideia, eles veem uma ocorrência, eles sabem que quem fez é o fulano. Ele vive a segurança pública 24 horas, né? E às vezes, esse policial que é extremamente comprometido com a segurança pública, quando ele passa por um revés na carreira, por alguma ocorrência dele, e acontece alguma coisa, algum processo que ele responda, a forma que o oficial conduz esse processo pode desmotivar completamente esse policial, né? Ou pode fazer com que esse policial supere esse obstáculo e continue motivado. Então, é muito sensível isso. Muito sensível. Essa forma, essa parte de corregedoria, essa parte de relacionamento interpessoal também, que às vezes não é só corregedoria. Então, é muito importante esse feeling, né? Esse bom senso de saber lidar com o efetivo da rua,
para que você não perca um Entender policial. as circunstâncias também, né? Entender as circunstâncias. Porque isso é um dos temas que vai ser... É o tema da palestra do COP, inclusive, na próxima semana, Tenente. A dificuldade que nós, né, temos, os advogados têm de levar a julgamento, né, um policial, seja policial civil, seja policial militar, de levar a julgamento um policial com leis de tempos de paz. Ou seja, a gente não está falando de um estado paralelo, a gente está falando de um estado de direito, né? Não estamos falando de estado de exceção, mas em circunstâncias equiparadas a terrorismo urbano. Perfeito. Né? Então, as circunstâncias nas quais vocês são inseridos, eles são circunstâncias extremamente violentas, algumas equiparadas a guerras civis, a guerras urbanas. Sim. Né? Algumas, assim, de confronto intenso, né? De troca de tiro intensa, mas no momento em que vocês são levados a julgamento, seja disciplinarmente ou seja criminalmente, vocês são julgados por leis de tempo de paz. Só que aquela circunstância, ela se equiparava com toda certeza em situações que são facilmente identificadas como ou terrorismo urbano, ou guerra civil, ou enfim. Então, esse é um grande dificultador. Quem não conhece o campo, quem não esteve ali, ele ter que tomar essa decisão de excluir, ou de licenciar um policial, ou de botar uma pena pesada. A gente já pegou aqui condenações criminais de 16 anos, 14 anos. Sim. Né, por operações que a gente sabe que estavam devidamente regulares, né? Eu acho essa sensibilização dos atores processuais, seja o oficial que vai conduzir um procedimento, seja um juiz, o promotor, ela é extremamente importante. E em Tijucas, a gente acabou que conseguiu construir uma relação muito próxima com o Judiciário, Ministério Público, os delegados. Os delegados, sim. Isso também é muito importante. Me lembro que eu acompanhei alguns na delegacia. Então, às vezes, assim, quem está ali com um papel e só recebe um papel onde está escrito uma conduta de um policial, um depoimento, ele não tem a real noção do que aconteceu lá em campo. Então, essa proximidade que foi construída ali, e às vezes a gente compartilhava um áudio que a gente aprendia num celular, enfim, onde a gente tinha o crime organizado falando que, tem que sair e dar tiro na viatura. A viatura acabou de entrar às 6 da manhã, houve um confronto. Sai pela G3, sai pela rua tal, dá tiro na viatura. Então, essas coisas, né, quando o judiciário, os atores processuais, que geralmente não estão em campo, mas só lidam com papel, tomam contato com isso, eles conseguem ter uma dimensão maior do que aquilo para o policial, né? Conseguem, talvez, colocar um pouco no lugar do policial que estava ali e que, viu um monte de disparo e teve que tomar uma ação, uma decisão em fração de segundos, né? Então, essa sensibilização é muito importante e tem que ser feita, né? A gente tem que trazer os atores que colaboram com a segurança, que vão lidar com as consequências diretas ou indiretas da segurança e trazer isso, né? Trazer um pouco dessa nossa realidade. Porque quando essas leis foram escritas, a realidade policial e a realidade do crime organizado era outra. Nem se tinha crime organizado na época, né? Com certeza. Eu sei que já tivesse alguns confrontos, eu sei que alguns com óbito. Já tivesse medo de morrer? Já tive medo de morrer. Já fosse para operação dentro hoje eu não saio vivo? Não, nunca. Eu acho que as operações que a gente vai, a gente sempre brifa bastante, todo mundo está ciente do risco de morte, só que a gente fala que é um risco calculado, né? Muita coisa pode dar errado, pode, mas a gente sempre tenta ter superioridade numérica, superioridade de fogo. Então, já tive medo de morrer, né? Com certeza. Mas já tivesse ali, agora pode ser que a coisa fique feia aqui. Tem uma ocorrência que a gente participou no passado, que ela envolveu a Polícia Militar do Paraná. Foi uma situação bem emblemática, assim, em 2016, uma policial feminina, a Bárbara... A gente comentou sobre esse caso com o Sancho aqui, na semana passada. Foi um caso que
a Polícia Militar do Paraná e a nossa polícia acabou atuando juntas, né? E foi um caso muito marcante pra gente. Então, em 2016, essa policial feminina com poucos anos de formada, a Bárbara, no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, ela estava dentro da loja de alguns parentes dela, um comércio. Esse comércio foi assaltado. Na verdade, 3 masculinos entraram ali. Ela viu que era um assalto. Ela acabou entregando a arma na hora. Um dos masculinos que entraram ali foi até ela e deu um tiro na cara dela. Fez um disparo no rosto dela. Ela foi a óbito. Por que isso aconteceu? Porque algumas semanas antes, do dia 24 de dezembro de 2016, ela reagiu a um assalto. Ela estava de folga, reagiu a um assalto. Poucos anos de formada, sozinha, reagiu a um assalto de folga. Acabou impedindo o assalto. E aqueles masculinos... E aí, o rosto dela acabou sendo divulgado pela imprensa, Certo. porque ela reagiu a um assalto. Um dos masculinos ali, que participou desse assalto, ele foi vítima de chacota dos outros masculinos ali, que falaram, porra, nenhuma mulher, Sim, não conseguiram reagir a um assalto, porra, não conseguiram fazer o roubo uma mulher. E aí ele, para se vingar, no dia 24, foi lá e executou a Bárbara. Esse masculino, então, ele foi preso em 2020 pela Polícia Militar do Paraná. E final de 2020, ele acabou fugindo do local que ele estava preso, da penitenciária que ele estava preso. Ele se passou por um outro preso, deu o nome de um outro preso que estava na mesma cela que ele e saiu pela porta da frente. Liberaram ele por engano. Começo de 2021, ele veio para Camboriú. A Polícia Militar do Paraná avisou a gente que ele estava na nossa região, Camboriú, Balneário. Ele veio para cá com uma namorada dele, que tinha passagem também por roubo, estelionato, sequestro. Também era várias passagens criminais. E eles estavam em Camboriú. Se tinha essa informação que eles estavam em Camboriú, mas não se tinha a residência exata que eles estavam. Certo. Na agência de inteligência, que à época eu estava à frente, a gente fez várias diligências, acabamos localizando a casa que eles estavam. Nós sabíamos que eles esperavam que a polícia pudesse achá-los ali. Então, quando nós identificamos a casa que eles estavam, e acaba que quando a gente faz levantamento, a gente fica com medo que a informação vaze, Claro. que eles mesmos vejam a gente, alguém da rua. Não sabíamos se tinha mais gente envolvida, então, da identificação precisa da casa que eles estavam até a gente startar a operação, foram poucas horas, né? E a gente sentar, brifar e falar, ó, o Felipe, o Pepa, que foi o autor Isso mesmo. da execução, estava na casa, a namorada dele estava na casa, a namorada dele já tinha participado de algumas cenas armada. Sim, você sabia que ela andava armada, né? Ela tinha uma CZ, salvo engano, né? Exatamente. Ela estava com uma CZ, ele também, depois do confronto, também estava com um revólver 38. Então, da gente identificar e tomar a decisão de entrar na casa foram poucas horas, né? Então, reunimos as equipes, o PPT de Camboriú, de Balneário Camboriú, Sim. as equipes de inteligência. Sim. Estudamos a geografia da casa, como seria a melhor forma de entrar na casa, e ingressamos na casa, né? Fizemos uma coluna tática, ingressamos, sabíamos que havia um elevado potencial de confronto, então, quando a gente tem praticamente 100% de certeza que quem está na casa está armado, é muito mais delicado, né? A forma que a gente vai fazer esse Armados ingresso. são perigosos, né? Exatamente. Então, o Pepa já havia matado uma policial, então a chance dele reagir era altíssima, Sim, né? sim. Altíssima. E, consequentemente, o nosso risco era altíssimo. Claro. Mas uma situação que envolve policial, execução de policial, é uma situação que talvez seja a situação que mais mexe com o nosso interior, com o nosso brio, que mais deixa a gente Mexido, né? afetado. Então, não havia possibilidade da gente não dar aquela resposta. Não havia possibilidade. A equipe se fechou, vamos entrar. E acabamos entrando na casa. A namorada do Pepa estava no primeiro cômodo na sala. Os primeiros da coluna tática acabaram confrontando Isso, ela ali. Me recordo que ela foi a primeira a confrontar. Ela foi a primeira a confrontar. Tava com uma pistola, tava com uma CZ.
Fizemos a progressão no próximo cômodo. Ela estava realmente portando, né? Ela Porque tava portando. ela chegou a... Eu não lembro se ela chegou a disparar, mas Ela não disparou, o Pepa disparou. Sim. Porque ele estava no outro cômodo, ele ouviu, agora eles estão entrando, nesses segundos até a gente chegar no quarto, ele pegou o revólver e disparou. Ela não teve esse tempo, ele teve, ele disparou. Ela não teve, mas ela estava armada, né? Ela não teve, mas estava armada, exatamente. E, enfim, foi uma ocorrência com resultado positivo, porque acabou que esse casal que ele confrontou, executou a policial, foi a óbito ali. Pra gente foi uma ocorrência que nos marcou muito, né? Sim. Enfim, a gente se orgulha muito dessa ocorrência. A integração com a Polícia Militar do Paraná foi espetacular. As equipes táticas que participaram, as equipes de inteligência foram excepcionais. Foi um trabalho excepcional, muito marcante na carreira de todo mundo que participou ali. Que tem que deixar bem claro que não se trata de uma questão de vingança, né? Exatamente. Não é isso, é uma questão de resposta. Exatamente, né? É uma questão de resposta, de o Estado somos nós, né? Exatamente. O Estado somos nós. E aí nós tivemos semana passada, né? Lamentavelmente perdemos um guerreiro nosso aqui na PMSC de uma forma brutal, extremamente brutal. Covarde. E poucas horas depois, a equipe do Cobra, também com todo um aparato de outras equipes táticas também, depois de algumas horas, acho que em mata e tudo mais, acabou neutralizando também o vagabundo que agora vai ficar fazendo stories lá do colo do Janho, né? Parabéns aos envolvidos, inclusive. Então, não se trata só de vingança, né? Se trata de determinar quem é que manda em quem. Né? Exatamente. Se trata de estabelecer limites de presença estatal. Perfeito. Né? É exatamente isso. Num local onde o crime organizado está instalado, não há presença estatal. Não há. O Estado não entra. É Estado paralelo. Estado paralelo. É exatamente isso. Então, quando acontecem essas coisas de execução de policiais, que é sempre de forma covarde, a gente sente que o crime, ele tenta se apropriar do Estado, né? E nós somos o Estado. Porque é uma inversão da lógica das coisas, Exatamente. né? Quando a gente fala, mas quando uma mãe perde um filho, a gente inverte a lógica das coisas. E para mim, quando um polícia morre na mão de vagabundo, para mim, eu sinto como se as coisas estivessem se invertendo. Perfeito. Esse foi o sentimento que eu tive na sexta-feira passada, por exemplo. Isso está errado. Porque é vagabundo que morre na mão da polícia, não o contrário. Né? Então, quando você tem o Estado paralelo, de alguma forma, se sobressaindo, né, ao Estado de Direito, aí a coisa está muito errada e cabe tomar isso de volta. Resgate, perfeito. Né? Esse resgate tem que ser feito. E essa resposta, ela tem que ser precisa, cirúrgica e o mais rápida possível. O mais rápido possível. Como foi feito, né? A gente sente que a resposta foi dada, o Estado inteiro sente que a resposta foi dada, né? Essa resposta, ela é extremamente necessária. E foi dada, né? Então, isso não traz o policial de volta. Não. Nunca vai trazer. A esposa dele é policial militar. Estava na ocorrência, né? Estava na ocorrência. Então, assim, a dor para a família policial militar, ela é incalculável. Incalculável. Ela não tem nem como ser descrita, né? Mas essa sensação de que todos os envolvidos ali fizeram o seu melhor para dar uma resposta, isso traz um pouco de alento, né, para toda a família policial militar. Mas não é a primeira vez que tu tens confronto envolvendo morte de policial, né? Não é. Infelizmente, né? Infelizmente não é. O estado de Santa Catarina é um estado muito seguro. Sim. É um estado que morre poucos policiais, Sim. ainda bem. Sim. E morrem poucos policiais porque a gente faz esse controle do crime organizado no estado todo. A polícia militar, a polícia civil, todas as polícias, a gente trabalha muito bem no estado, eu me orgulho disso. Infelizmente, em 2019, na cidade de Camboriú, morreu um policial que estava de folga, o Sargento Moreira. Ele estava dentro de uma farmácia, no Monte Alegre, em Camboriú. E foi covardemente assassinado por dois masculinos que chegaram numa moto, acabaram executando ele ali, né? E
de novo, quando isso acontece numa cidade, a resposta policial ela tem que ser o mais enérgica possível. E é incrível a gente sentir esse sentimento de eu sou policial, porque brota policial de tudo que é local. Brota, gente de folga, gente de férias, é voluntário, É incrível. Enfim. A mobilização, ela é incrível. Assim, não importa quantas horas vai durar, como vai ser, mas eu tô aqui, tô disponível, tô no quartel, o que que eu preciso fazer? Quero ajudar. Da forma que eu puder, eu quero ajudar. Tô na reserva, tô de folga, Sim. tô disposto a ajudar. Posso fazer alguma coisa? Essa mobilização, ela é de Aliás, arrepiar, teve muita gente da reserva, né? Teve. Que se colocou à disposição para ir atrás, né? Teve. A mobilização, ela foi absoluta. Foi absoluta, inclusive com apoio do comando e subcomando geral da época. À época, o coronel Coglin era o subcomandante geral. Ele esteve presencialmente... Ele esteve presente no velório e no enterro, sim, me lembro bem. Eu fui também nesse velório. E ele esteve presencialmente nos dias em que tudo isso aconteceu e se desenrolou, e depois da morte do Sargento Moreira, a resposta foi dada no dia seguinte, um confronto com o PPT de Itajaí. Ele estava escondido numa casa em Itajaí, e logo em seguida mais um confronto em Camboriú com as nossas equipes. Sim. Então, a resposta foi imediata. Toda a operação foi coordenada pelo subcomando geral, que estava presente. Então, isso nos traz uma força e uma confiança, né, para a gente poder atuar, sabendo que a instituição está nos apoiando, né? Então, isso foi extremamente importante. Eu lembro que o nível de periculosidade dessa ocorrência era tão alto que eu lembro que para o velório, que foi muita gente no velório. Foi muita gente. Eu lembro que eu fui uma das primeiras a chegar. Para o velório, teve a escolta do tático. Sim. O tático, ele estava fazendo a escolta do perímetro, porque se havia possibilidade, inclusive, de atentado da facção, e enfim, justamente por conta das respostas e do pronto envolvimento, né, da polícia na resposta, se havia essa possibilidade de atentado no velório. Sim. Imagina a quantidade de policial que tinha lá, né? Ali fica numa via principal onde ele estava sendo velado, e eu lembro que o tático estava fazendo a escolta do perímetro do local. Sim. E tamanho foi a periculosidade mesmo dos agentes envolvidos nessa ocorrência, assim. A região ali é uma região que historicamente é uma região conflagrada, a região do Monte Alegre, com de Vila Verde, em Camboriú. Então, historicamente, o PGC está instalado nesses locais. Hoje em dia está muito mais enfraquecido, por causa de diversos embates que foram feitos, mas historicamente a gente tem a facção instalada nesses locais, né? Então, à época, foi muito importante esse controle de tudo que envolveu, né? Desde o confronto até a parte do velório. Foi um velório extremamente emocionante. Foi extremamente tocante. A guarda fúnebre foi assim, nossa, eu lembro que eu fiquei dias mal. A gente não se acostuma nunca, né? A perder um policial. E nunca vamos nos acostumar. E a gente nunca vai se acostumar. Não queremos nos acostumar. Não queremos perder policiais. E quando eventualmente houver, sempre daremos a resposta. Sempre. E é inevitável a gente não perder aquela noite de sono, não perder dias. Não, é inevitável. Né, bom, enfim, eu perdi incontáveis clientes, já foram vários, mas todos é sempre o mesmo processo de luto. Alguns mais, alguns menos, obviamente, mas esse do Sargento Moreira foi muito covarde, né? Foi muito covarde. Foi muito covarde, porque a gente está falando de um policial militar da reserva, que acaba que ele já afrouxou um pouco mais os cuidados do dia a dia dele, que não estava esperando, né? Que estava num local de folga, não estava preparado para o combate e foi executado. Qual foi o teu confronto mais marcante? Foi um desses que chegasse a comentar com a gente? De todos que tu participou, qual que te marcou mais? O mais marcante, eu acho que foi o do PEPA, da Polícia Militar do Paraná. Houve um outro confronto que foi em Tijucas, com um vagabundo que foi óbito, o G3. Foi um confronto que também foi perigosíssimo ele. Foi muito delicado pra gente, porque
a gente acabou levantando uma informação que ele estava sendo resgatado de Biguaçu, voltando para Tijucas. Ele tinha feito alguns roubos em Tijucas com mão armada e levou veículo e bateu nas vítimas. Então, ele era violento. É muito violento. Estava escondido em Biguaçu. Recebemos uma informação que ele estava sendo resgatado, vindo para Tijucas num carro, numa Fiorino. Ele estava na parte de trás da Fiorino e estava armado. Então, era aquela decisão. Como a gente vai abordar esse carro? Como a gente vai reduzir ao máximo o nosso risco? O risco da nossa vida abordando um cara armado numa Fiorino na parte de trás. Como vamos fazer a abordagem desse carro? Vamos abordar por trás, pela frente? Como é que a gente vai abrir a porta da Fiorino? A verbalização, vamos fazer de onde? A que distância? Então, foi uma operação que também envolveu uma logística de planejamento bem precisa para que desse certo, né? Então, essa ocorrência também me marcou bastante. E teve algum que foi inesperado? Foi para alguma ocorrência que tu não esperava que fosse confrontar e confrontou? Já teve ocorrência principalmente de cumprimento de mandado de busca e mandado de prisão. É uma loteria. Às vezes a gente surpreende o vagabundo dormindo e cumpre o mandado. Às vezes ele está armado e há o confronto. Então, essas situações, às vezes, nos surpreendem, né? Sim. É uma loteria mesmo, né? E é uma loteria. É uma loteria. Bem Kinder Ovo estragado, né? Exatamente. Dentro de tudo que tu já fez e tudo que tu pretendes fazer ainda, o que é mais gratificante para ti, assim? O que realmente... o que te motiva? O que te faz levantar e continuar? Por quê e por quem? Para mim, esse contato com os policiais que estão na rua e esse feedback que a gente acaba tendo da sociedade, de trazer segurança pública, de construir segurança pública, de mudar a realidade de um bairro, ela é o que me motiva e o que me faz trabalhar todos os dias. Eu trago um relato que para mim ficou muito, muito tocante. Em 2020, depois de já ter mudado a realidade do Sem Terra, em Tijucas, e essa realidade começou sendo mudada, primeiro com os confrontos que aconteceram ali, depois a população foi sentindo confiança na polícia e foi colaborando com a gente, passando informações, e depois isso culminou com a prefeitura participando do processo e fazendo pavimentação de via, abertura de quadras. Então, a gente mudou a realidade desde acabar com o crime organizado ali até a arquitetura urbana contra o crime. A gente melhorar a iluminação pública, abertura de vias, enfim, melhorar o dia a dia daquela comunidade. Aí o Estado passou a estar presente, né? Exatamente, o Estado passou a estar presente. Então, as pessoas passaram a procurar o quartel de Tijucas. A gente recebeu o relato de um morador lá de dentro. Ele foi lá especificamente falar com a gente e relatar e nos agradecer, porque agora ele poderia receber os parentes dele na casa dele. Eu me lembro disso. Ele era de fora, ele morava ali, porque ele trabalhava ali em Tijucas, e ele nunca recebia os parentes, porque os parentes, ele não queria que os parentes fossem abordados pelo crime organizado ali, perguntar onde é que ia, se sentisse reféns. Então, eu posso fazer um churrasco domingo, chamar meus parentes. Isso, para mim, não tem preço. Ou seja, é devolver a vida, né? Devolver a vida que ele não teve ali dentro. E fora a questão de valorização imobiliária que teve ali, enfim, é uma área próxima da BR, é uma área boa, e os imóveis que não tinham valor nenhum passaram a ter o valor que deveriam ter, né? Numa área que há segurança pública. Que é perto da praia, é perto de... quase do lado de Itapema, né? Isso, quase grudado com Itapema, e aí Itapema, os imóveis caríssimos, e Tijucas, ninguém queria morar lá. Exatamente. Né? Quais foram e quais ainda são as tuas referências dentro da polícia? Quem foram as pessoas que ajudaram a forjar o Duering? Eu tenho diversas referências, tanto de praças como de oficiais. Vou citar algumas, talvez eu esqueça uma outra, mas de oficiais, o Tenente-Coronel Éder, o Tenente-Coronel Vicente, o Capitão Escarante, que foi com quem eu trabalhei no dia a dia. Mas bem próximo, no começo, né? bem próximo. Depois o Coronel Éder também, 2 anos com ele, eu aprendi demais.
oficial extremamente proativo, comprometido. O Capitão Monteiro também, Navegantes, Capitão Zancanaro em Camboriú. E de praças são quase todos. Sim. Desde o Sub-Heidmann, o Sargento Tadeu, a parte, todos os policiais da Companhia Especializada de Itajaí, o Sargento Machado, o pessoal da Agência de Inteligência, da equipe tática do PPT, o Fuinha, o Tampa. Eu tava torcendo pra... Falei, será que o Duening vai falar o nome de guerra ou vai falar o nome que todo mundo conhece eles? Enfim, os policiais de Itajaí foram a minha base. E eles são diferenciados são mesmo, né? Extremamente diferenciados. Há momentos, né? Um quartel, ele não funciona sempre numa crescente. Sim. Ele funciona como tudo na vida, de forma cíclica. Ele é cíclico, claro, né? Então, a gente tem momentos em que, por uma questão, muitas vezes, de comando, questões, enfim, do dia a dia da cidade, a gente está em alta, está em baixa, mas é uma tropa referência no estado, a tropa de Itajaí é uma tropa referência no estado. Depois, em Tijucas, tive contato com o pessoal que sempre trabalhou no 12, entre eles o expoente, o Sargento Emerson, né? Sim. Que baita policial. é né? um policial excepcional. O Sargento Josiel é um policial excepcional. Bom, o pessoal da equipe do PPT de Tijucas, o Cabo Elvis, o Cabo Eber, o Cabo Souza, o Ramos, o Silva, o Sargento Vicente, o pessoal de Balneário Camboriú, o Cabo Correia, todos os policiais que eu trabalhei nas equipes táticas, eu me orgulho, eu sinto uma gratidão por tudo que eu aprendi com eles. Hoje, em Pissarras, eu estou tendo mais contato com o pessoal do tático, de Navegantes. Agência de inteligência... Que são ótimos, que são né? excepcionais. Navegantes, eu tenho um carinho enorme para aquela OPM. Navegantes tem história, né? A região, o 25º Batalhão tem um histórico também incrível. Eu morei em Navegantes. Na verdade, eu acho Navegantes uma cidade até bem feia. Mas o 25º Batalhão, eu acho assim... Ele é todo organizado para te receber bem, para, né? Tanto que o meu escritório é lá, né? Sim. Em Navegantes, então... É uma missão árdua ali, a PM é um pouco menos estruturada e lida com um público difícil, né? Bairro São Paulo, enfim, tem várias áreas conflagradas ali em Navegantes. Mas, enfim, eu pude passar pelos 3 batalhões da 3ª região. Passei, então, pelo 1º, 12º e 25º. Então, para mim, é um aprendizado muito bom, porque eu consigo colher pontos positivos de cada unidade e replicar o que eu acho que deve ser replicado. E quando a gente lida com diferentes públicos, a gente vai aprendendo um pouco, incorporando e corrigindo erros, né? Então... Vai se maturando, né? Exatamente, vai crescendo, né? Então, isso foi extremamente importante, essas passagens por diferentes unidades para ir me construindo, né? E hoje já chegou num ponto em que você é referência para os mais novos, né? Não sei. Eu já ouvi isso de alguns. Talvez por esse laço de camaradagem, talvez por essa pegada junto, né? E isso é o legado, né? A roda do legado, né? Outros te forjaram, Com certeza. como você forja os próximos que vêm, porque a gente passa, né? Com certeza. Passa pela vida e um dia a gente vai fechar o olho, mas aí aquilo que você deixou de legado, ele é transmitido e aí realmente ecoa, né, para sempre, né? Eu acho que quem está entrando na polícia, ou às vezes quem está na rádio patrulha, acaba despertando assim uma coisa vou buscar um curso operacional a mais, vou querer ingressar numa equipe tática, ele sempre tem um policial como referência, né? É natural que a gente tenha exemplos, alguém que a gente admire e queira ser, é uma coisa que a gente traz de infância, adolescência, né? Então, essas referências para mim foram extremamente importantes, me construíram. E ano passado até o Capitão Escarante, o Capitão Monteiro e eu, a gente foi falar com o curso de formação de oficiais, os cadetes, para tentar plantar essa semente do lado operacional. Essa pegada de trabalho, sim. Esse interesse pelo operacional. Porra, eu gosto disso, eu quero seguir por essa linha. Mas que trio também, hein?
É um trio de convencimento, né? A gente foi lá compartilhar a história, nossa experiência e tentar despertar essa sementinha, igual alguém despertou na gente, Claro. né? Que a gente desperte isso também nos outros, para que a gente não perca nunca, né? Esse contato cooperacional. Na verdade, a gente nunca deve perder essa valorização do operacional. Isso é o que vai manter a nossa polícia sendo a referência que ela é como polícia. E isso leia-se também a valorização da base, das praças, né? Com certeza, com certeza. Querendo ou não, o praça é quem está lá no nosso dia a dia, é a ponta da lança. Seja para as ocorrências mais graves de confronto, seja para a ocorrência que, em tese, pode ser a mais insignificante, de perturbação do sossego, mas que a qualquer momento ela pode evoluir para uma ocorrência muito grave, né? Então, é uma construção dentre os oficiais, né? Há muitas formas diferentes de pensar, mas essa forma da valorização da nossa base, de fazer com que essa ideia se propague, que tudo que a gente faz no administrativo, no nosso dia a dia, deve ser voltado para o policial da ponta, é a ideia central que eu defendo, que um grupo grande de policiais defende. Vale a pena? Vale a pena demais. Eu penso, olhando para trás na minha carreira, a época que eu estava no Ministério Público da União, eu trabalhava 7 horas por dia, eu ia para casa, eu não tinha compromisso nenhum, meu final de semana era livre, eu não pensava em trabalho, em nenhum momento eu pensava em trabalho, exceto quando eu estava no trabalho. E hoje eu me sinto policial 24 horas. Eu penso os problemas da segurança da cidade que eu tô, eu me sinto responsável pela segurança da cidade que eu tô. Se tem algum problema... Como de fato é, né? Como de fato é e como de fato deveria ser em todas as nossas cidades. Então, eu me sinto afetado por todos os problemas que acontecem de segurança e são da minha alçada. Então, isso mexe comigo, então eu fico 24 horas pensando como eu poderia resolver isso, que parceria eu poderia fazer com o empresário para financiar esse projeto, aquisição de armamento, enfim, o dia a dia do meu policial, como eu posso melhorar. Então, isso é uma causa que eu considero uma causa de vida. Para mim, é o que dá sentido para a minha vida hoje. Hoje não existe minha vida sem a Polícia Militar. É o que me realiza, o que me faz feliz, e eu espero que assim continue sendo. A gente também espera. Duering, para a gente finalizar, mesmo com tudo isso, né? Mesmo com todo esse sentimento, essa imensidão de gratidão, há momento para frustração? Há momento para frustração. Há momento para frustração e todos os policiais militares do operacional podem falar isso. Todos passam por frustrações, todos. A nossa carreira, ela é sempre de altos e baixos. Porque sempre que você está extremamente motivado e comprometido por uma causa, você se sente pai daquela causa, integrante. E tudo que acontece com aquela causa que você estava defendendo te afeta. Pro bem ou pro mal, né? Pro bem ou pro mal. E o policial, o servidor público que não se compromete, ele não é afetado. A verdade é essa. Quando a gente se compromete, a gente é afetado diretamente, assim, no nosso brio, no nosso mais íntimo. Então, às vezes, quando há uma decisão de comando, algum revés que a gente pensa assim que esse revés não era necessário ter acontecido, dava para segurar, dava para ter feito de uma outra forma, dava para ter abordado isso de uma outra forma, isso mexe demais com a gente, demais. Seja oficial, seja praça. Então, são momentos que a gente fala, não, porra, o que eu tô fazendo? Sim. São momentos naturais, Sim. só que acaba que a gente gosta tanto disso e a gente se compromete tanto e é o que dá sentido para nossa vida que a gente passa um tempo e volta, né? Porque no nosso íntimo nós somos policiais militares, isso sempre vai nos afetar, mas a gente marcas, sempre né? vai... Então, são assim, marcas e são aprendizados, né? A gente vai aprendendo com esse processo todo. Semana passada, o Sancho, o nosso convidado, ele é todo tatuado. E eu perguntei para ele quantas tatuagens. Ele falou assim, incontáveis.
não sei quantas, mas marcas são milhares. São. Então, acho que isso não tem, né, na vida do policial, não tem como ser diferente, né? Não tem como ser diferente. Todo mundo é retalhado, né? Todo mundo é retalhado. Todo mundo é retalhado. E particularmente, como que tu consegue te equilibrar? Eu tenho algumas válvulas de escape, o esporte... Quais são as tuas bolhas? O esporte é uma válvula de escape extremamente importante para mim. Talvez sem ela eu não conseguisse manter o equilíbrio. Hoje eu vejo que todo policial militar ele tem que ter essas válvulas de escape. Ele tem que ter algo que equilibre, né, a família, o esporte, enfim. Ele tem que ter uma base que equilibre esse dia a dia dele, essas frustrações, essa loucura que é a carreira dele, que é o dia a dia dele, todos os estresses que ele enfrenta no atendimento de ocorrência. Então, isso ele tem que ter esse equilíbrio na vida. E para o policial militar, principalmente eu falo policial militar de uma equipe tática, Sim. ele não pode estar com a cabeça com um grande problema. Ele não pode ter um grande problema que afeta ele, porque ele tem que estar com a vida dele mais ou menos organizada. Exatamente, não é resolvida, é organizada. Então, todos temos problemas do dia a dia, só que para que ele se comprometa com uma causa e se foque, ele tem que estar com a vida mais ou menos organizada, né? Quando a gente tem um problema muito grande que nos afeta demais, sim. isso afeta todas as áreas da nossa vida, né? E a gente não consegue ter esse engajamento 100% com uma causa, né? Te pergunto, assim, e aí realmente acho que é o primeiro convidado que talvez eu faça essa pergunta, até pela tua função de comando. Como perceber, e se há como, e se tens essa preocupação, como perceber quando alguém da tua tropa tá doente e ela pode estar correndo risco de se autolesionar, de cometer suicídio? Qual é a responsabilidade, ou se é que entendes que tem responsabilidade, mas qual é a responsabilidade de um comandante sobre um policial que se mata? Esse é um assunto bem sensível. Esse é um assunto bem sensível e às vezes a gente acha que quem olha de fora, o policial militar é forte, ele é sempre forte, ele não tem problemas. Não é assim, né? O nosso dia a dia, a gente tem a gente passa por diversos problemas emocionais, a gente lida com diversos problemas da tropa. O ponto inicial é que o oficial ele deve estar perto da tropa para perceber os problemas. Senão, simplesmente o problema não chega até ele, só chega quando acontece da bomba estourar. Sim. De alguém se matar, de alguém, enfim, se envolver numa ocorrência muito grave, né? Então, essa proximidade, ela é muito importante para que tenha esse feeling de saber, opa, o polícia aqui, pô, ele tá destoando, ele não era assim, alguma coisa tá acontecendo. Quem aqui do nosso grupo de 15, 20 policiais é um pouco mais próximo dele? Cara, porra, chega nele, pergunta o que tá acontecendo. Faz alguma coisa na tua casa, reúne com a mulher dele, com a tua mulher, vamos fazer um churrasco aqui. Tu tem essa preocupação? Tenho demais. Eu acho que a gente nunca deve excluir um policial que está passando por um problema, excluir da convivência. A gente tem que abraçar ele, né? E ajudar ele a junto achar a solução para aquele problema. Porque muitas vezes só ele pode dar a solução. Porque se fala muito pouco, né, sobre o suicídio Se de fala policiais. muito pouco. Se fala muito pouco e é um problema que a gente tem muito. Todos os anos a gente tem um elevado número de policiais que se suicidam, né? A nossa instituição deveria buscar dar uma atenção maior para isso. Programas preventivos, enfim. É um ponto bem sensível. Mas enquanto isso não acontece, esse trabalho também passa pelo comando, né? Passa totalmente pelo comando. Tem melhorado.
Sim. tem melhorado, já foi mais distante. Sim, já foi isso. mais distante. Já foi mais distante, já foi um tabu maior. Sim. Se falar sobre isso, né? E muitas vezes o policial, ele se considera uma muralha, ele não quer se abrir. Sim, ele também não fala, né? Ele considera indigno se abrir e falar, cara, eu tô passando por esse problema aqui, aconteceu não isso tá na legal minha pra vida mim, pessoal, meu relacionamento aconteceu isso. E hoje não, hoje a gente consegue se abrir um pouco mais, né? E enfrentar esses problemas, trazer esse policial para que não chegue nesse ponto sem volta, né? Sim. Bom, eu acho que tudo que eu tinha de curiosidade eu consegui te perguntar. Eu acho que quem vai nos assistir vai ficar assim bem surpreso, porque eu particularmente nem sabia que tu tinha sido praça em algum momento. Te agradecer demais pela tua presença, por compartilhar a tua experiência, e não só a tua experiência, mas as tuas lições de liderança, né, de comando, de tratamento, de respeito. Te agradecer por todo o serviço prestado. Eu sou uma moradora local lá, né? Então, te agradecer por todo o serviço prestado, te agradecer por todas as vezes que a gente precisou trabalhar de alguma forma, tecnicamente em lados opostos, né? Mas lados opostos apenas tecnicamente, seja processo que estavas aí como autoridade processante, como, enfim, encarregado de PM, eu em alguma defesa, ou que em algum momento a gente teve que trabalhar dessa forma. Te agradecer o carinho, o respeito, o tratamento com a tropa, com os serventuários do direito que estão dentro do quartel. Te agradecer demais, agradecer também a tua presença. Eu sei que a logística para vir gravar não é fácil, né, para quem tem tanta responsabilidade. Muito obrigada, Doering. Te desejo assim um comando extremamente próspero e uma vida cheia de realização, porque além da pessoa fantástica que tu és um oficial e um policial extremamente diferenciado. Muito obrigada. Mari, obrigado. Obrigada. Agradeço nossa amizade, agradeço o convite. Eu espero que o podcast continue, que não seja interrompido. Eu acho que é bem importante e é legal para os policiais, enfim, para quem curte a comunidade policial, ter esse contato. E muitas vezes você ouve o policial A, B, C, você tem diferentes visões, sim, né? Sim. E eu ouvindo os podcasts, você se pergunta, caramba, que legal essa abordagem, não tinha pensado sobre essa ótica, sobre isso. Então você tem ponto de vista diferente, você vai quebrando tabus, né, dentro da nossa própria corporação, que é uma corporação fechada. Então esse contato, essa divulgação, esse trabalho, ele é bem legal, eu acho que ele é bem positivo. Aproveito a oportunidade para agradecer todos os policiais que trabalharam comigo, meus comandantes, meus comandados. Eu aprendo todo dia com todos, espero continuar fazendo o meu trabalho bem feito, espero que todo mundo possa sempre contar comigo, estou sempre à disposição para ajudar todos, sou muito acessível e é isso, muito obrigado. No fundo, somos apaixonados pela Polícia Militar. Muito apaixonados. Muito obrigada. Obrigado, Mari.